Qual é sua história de eu tenho que levar um para a equipe? Eu era calouro no colegial e era o retorno para casa. Nossa turma pregou uma má partida a essa garota que tinha uma deficiência de aprendizagem e votou nela para ser a representante dos calouros como piada e ela ganhou. Bem, o cara que foi votado para sair com ela de costas no dia anterior e eu fiquei em segundo lugar na fila, sendo um calouro. Sabendo que era uma piada e sabendo que eu teria que acompanhá-la com todos os que me observavam. Fiquei mortificado. Mas eu o fiz. Lembro-me do meu meio-irmão me dando merda e rindo de mim e então meu meio-irmão descobriu o que eu ia fazer. Ela mastigou meu meio-irmão e ficou imensamente orgulhoso de mim. Acho que ela nunca descobriu que era uma piada e estava tão feliz naquela noite. Foi provavelmente o ponto alto de seus anos de colegial. Honestamente, cerca de 25 anos depois, meu pai se encontrou com seus pais e eles ainda me agradeceram a Ellie. Nunca se sabe de quem se pode tocar na vida. Seja gentil. Estava em um passeio de carro com meu grama-força e alguma família. Meu grama-força solta um peido desagradável e meu tio começa a reclamar do cheiro. Foi a primeira vez que meu grama-força conheceu essas pessoas. E eu achei que seria super constrangedor se eles achassem que era ela. Então eu assumi a responsabilidade pelo peido. Além de mais algumas queixas dirigidas a mim. Nada mais aconteceu. O peido era fedorento, então eu não os culpo por reclamarem de forma alguma. O amigo PF meu entrou numa briga noturna num bar e foi enviado à delegacia mais próxima. Todos saíram e eu fiquei com ele. Andei no carro da polícia com ela e liguei para nosso advogado e ajudei em todos os procedimentos legais para pagar a fiança e tirá-lo de lá. Ainda tinha que chegar ao trabalho às 8 da manhã. Eu estava na Universal em FL com meu melhor amigo e nossos dois namorados. Esperando na fila para a montanha-russa Hulk. Estava a 97 graus Fahrenheit e o ar estava como sopa. E já tínhamos esperado na fila por uma hora. Eu estava me sentindo um pouco superaquecido. Mas estava pronto para esperar quando dei uma olhada na minha melhor amiga que parecia branca como um lençol. Como se ela estivesse prestes a desmaiar. Finalmente liguei para ela e disse: "Ei pessoal, não estou sentindo isso, Step. Você quer ir buscar comida e fazer compras naquela loja com as coisas boas da HP?" Eu pude sentir o alívio imediato dela enquanto saíamos da linha. Seu BF é um nativo da Flórida e ela estava tentando colocar uma cara de bravura. Mas eu sabia que mais 2 minutos e aquela garota teria passado o inferno. Comemos sorvete e fizemos compras enquanto esperávamos uma outra hora para que os caras passassem pela fila para andar na montanha-russa de 2 minutos. Vale totalmente a pena tirar o título de fraco para mim mesmo sair da fila. Minha amiga escolheu vestidos de dama de honra terríveis. Se você puder imaginar, chifão transparente barato de haste dourada estruturada com uma parte superior do corpo presa a um tanque. Com o tamanho de um guardanapo por baixo. Uma espécie daquele estilo de pradaria chique, que estava em voga há uma década. Meu marido me chamou de Ruma, e eu cito: "Vadiamish." Todas as damas de honra as odiavam. Mas a amiga da noiva era do tipo aí ninguém queria reclamar. Eu caí em cima da minha espada e implorei que ela me deixasse escolher algo diferente por causa do meu peso. Já que eu era a mais chonqueste da festa. Eu me recusei absolutamente a ficar na frente das pessoas com aquele lenço. Ela queria que todos combinassem. Então mudou para um muito mais lisonjeiro. Recebi um abraço de grupo de todas as damas de honra em segredo. Já faz uma década e ela ainda fala ocasionalmente que o primeiro vestido estava bem e que todos os outros gostaram dele. Um bando de amigos e eu estávamos fazendo uma caminhada de 8 milhas durante uma viagem de acampamento em grupo. Antes de partirmos, um de nossos amigos continuava expressando seu ceticismo sobre a possibilidade de completar uma caminhada de 8 milhas. Sua namorada continuava insistindo para que ele fosse porque ela não queria ficar com ele. Ela queria fazer uma caminhada. Então, ele acaba indo, cerca de 1h30 depois da caminhada. Estamos subindo uma série de recursos e o cara não pode mais fazer isso. Ela nos diz que está voltando. Todos nós olhamos para sua namorada para ver se ela vai acompanhá-lo de volta e ela apenas se vira para seguir em frente. Alguns de nós estávamos de costas, olhando para ela e depois para os outros que continuam e então de meus outros amigos diz: "Alguém deveria ir com ela." E todos nós nos olhamos hesitantemente. Eu finalmente entro e digo que vou voltar com ele para que todos os outros possam continuar. Eu pego e ela diz que eu não precisava fazer isso. Mas eu lhe digo que não quero que ele fique sozinho o dia todo. Voltamos ao acampamento e ele vai imediatamente tirar uma soneca e eu acabo sentado no acampamento sozinho durante as próximas horas até o resto das pessoas voltarem. Acho que eu deveria tê-lo ouvido quando ele disse que eu não precisava voltar com ele.
Eu estava em Las Vegas com alguns amigos. E estávamos em um clube no telhado recebendo serviço de garrafa. Uma de minhas amigas, Ed, se encontra com uma garota chamada Nancy dela. Ed e Nancy realmente se deram bem. E voltam ao seu quarto juntos no final da noite. Na noite seguinte, saímos novamente para jantar. E Ed convidou Nancy para se juntar a nós. Ela se junta a nós, assim como sua amiga, colega de quarto Carol, uma lésbica zangada. Há uma longa história que eu nunca aprendi realmente. Algo sobre como Carol estava se divorciando de seu marido. Odiava homens. Estava vivendo com Nancy por enquanto. E provavelmente tinha uma paixoneta não correspondida por Nancy. Mas eu nunca consegui os detalhes. Nancy estava obviamente procurando continuar as atividades da noite anterior com Ed. Assim como Ed. Carol, no entanto, estava determinada a evitar que isso acontecesse. Então ela havia se convidado e não sairia do lado de Nancy. Para dar uma abertura ao Ed, comecei a conversar com Carol. Entramos em uma discussão envolvida sobre os Jogos Olímpicos de Inverno em andamento e a natureza suicida do trenó e do esqueleto. Na verdade, foi uma conversa divertida, mas enquanto estávamos conversando, Ed e Nancy escaparam. Quando Carol notou que eles tinham ido embora, seu comportamento mudou imediatamente. Ela se agitou e saiu logo depois. Ed me agradeceu profusamente na manhã seguinte. Meu melhor amigo me condenou a tomar um par de drinks juntos. Quando dei por mim, eu o carregava de costas a 1 da manhã até sua casa. Tínhamos 16 anos na época. A polícia veio e nos levantou. Foi quando a quarentena começou na Grécia. Nada realmente aconteceu com a polícia. Eles apenas telefonaram para nossos pais e esperaram. Ambos nossos pais vieram à delegacia. Perguntaram de quem era a ideia. Eu sabia que se eu dissesse que era ideia de meus amigos que ela estaria bêbado. Então eu apenas disse a eles que era minha. Fiquei de castigo por 2 semanas e ele ficou de castigo por 1. Na verdade eu disse a meu pai há um tempo atrás que a ideia era dele e eu assumi a culpa por ele. Ele riu e disse: meu filho é um amigo leal. Buddy era casado e tinha 2 filhos pequenos, que não conseguiam se afastar de seu trabalho. Esposa e filhos. Sua esposa também é um pouco esposa de helicóptero, se isso faz sentido. Meu amigo e eu temos um vínculo com o beisebol. Não o víamos há muito tempo. Então fomos a um jogo dos Blue Jays. Durante o jogo, sua esposa constantemente o enviava uma mensagem lembrando que ele tinha que voltar direto para casa, quando o jogo ia acabar. Meu amigo declarou a uma tarde de sábado: não o vejo há muito tempo ou já não saio há algum tempo. Quero ir depois a um pub para tomar uma bebida. Mas preciso de uma desculpa que me dê 1 hora ou 2 a mais. Aos sábados, os Jays teriam Junior Jays Saturdays, onde 45 minutos após o jogo, se você tivesse 12 anos ou menos, você poderia esperar em uma longa fila e dirigir às bases. Eu disse ao meu amigo para dizer à esposa dele que eu estava tentando me atirar a uma mãe solteira gostosa que tinha um bebê, mas também a uma criança de 4 anos que queria correr às bases e me ofereci para levar a criança de 4 anos para as bases com a intenção de conseguir o número dela. A decisão foi cumprida quando nos dirigimos depois do jogo para uma cerveja de casal. 1 mês depois eu estava em sua casa e a primeira coisa que sua esposa me disse: você é uma bola de neve tão patética. Chamar isso de um momento take-on for the team parece insensível porque eu ganhei uma amizade maravilhosa. Mas, aqui vai. Eu trabalho em uma grande empresa e em uma equipe local de cerca de 90 pessoas. Um de meus relatórios diretos perdeu uma longa batalha contra o câncer. Eu estava perto dele e fiz um elogio em seu funeral. Horrivelmente triste. Ele tinha uma esposa e 2 filhas. Ele tinha uma amiga que eu não conhecia além do nome dela. Mas eu sabia que elas eram unidas porque sempre faziam pausas juntas. Ela estava fora do continente quando ele morreu. Foi algo repentino, e perdeu seu funeral. Ela não era uma pessoa particularmente calorosa e estava um pouco distante quando eu a via em espaços comuns de escritórios. Tenho uma vida ocupada e tive problemas com a ideia de apoiar o que poderia se tornar uma amizade obrigatória. Mas ela parecia diferente após sua morte assim. Após cerca de 1 mês, enviei-lhe um e-mail e disse algo no sentido de: eu sei que não nos conhecemos bem, mas ambos sabíamos bem. Eu não quero ser presunçoso, então sinta-se à vontade para me ignorar completamente. Mas se alguma vez precisar de um amigo, eu estou aqui. Ela respondeu e nós tornamos amigos casuais. E ela acabou me dizendo que, em suas palavras, ela alcançou o universo naquela semana por uma razão para não tirar sua própria vida. Acho que meu e-mail chegando no dia seguinte foi o sinal. Ela nunca disse isto,
Mas eu acho que ela estava muito apaixonada por nosso amigo mútuo e ele era sua principal conexão social. Ela é uma pessoa maravilhosa e muito gentil e muito comprometida com seus relacionamentos. Apesar de ter apenas alguns poucos, ela é ferozmente leal e defensiva em relação a seus amigos. Eu a admiro muito. Não somos um par em termos de nossos interesses ou personalidade de alguma forma, sinto-me como um instante ali para fazê-la passar semana após semana até que ela decida sobre sua próxima direção. Estou feliz por estar lá para ela e ela me ensina muito sobre mim mesma. E ela me escuta quando estou triste também. Já faz um tempo, eu deveria ir vê-la. Estivemos 15 horas em nosso turno de 2 eventos. Muitos clientes instalados, em movimento, etc. Meu relógio registrou 14 milhas de caminhada. Também estava nevando. Meus 7 membros da equipe mal andavam à direita e tinham dores no joelho. Tinham que se deitar no chão. Ao final, de qualquer forma, ambos os eventos tinham terminado e está na hora da limpeza. O líder diz que só uma pessoa precisa ficar para varrer, para que o resto possa ir para casa. Eu estou no exército. Então eu me ofereci como voluntário. Minhas articulações doem, mas não tão ruins. Todos me abraçaram na saída e eu fiquei 90 minutos a mais para limpar. Quando minha querida mãe foi ao hospital no mês passado devido a um câncer cerebral terminal, apenas 2 pessoas puderam visitá-lo durante toda a sua estada devido à segurança covarde. Meu pai era um dos 2 e o último lugar era entre minha irmã e eu. Deixei minha irmã ter o último lugar sem debater ou discutir. Depois de 2 dias sem poder visitá-la, eles conseguiram convencer a administração do hospital a fazer uma emenda e me deixaram entrar. Infelizmente, eu perdi 2 dos últimos 5 dias que ela tinha partido. Dormir em uma casa de amigos. Como 5 a 6 de nós, começamos o que era um grupo de babá na escola e todos nós tornamos amigos íntimos. Dormir regularmente na casa de um amigo. Todos nós dormíamos na cama dos pais dela. Já que era um rei nosso servia a todos. Os pais dormiam no quarto de hóspedes. Acordamos e alguém tinha molhado a cama. Nós não sabíamos quem. Não era eu. A mãe de minha amiga está lívida. Ela tem todos nós de pé e tenta descobrir quem molhou a cama. Primeiro ela perguntou. Ninguém disse nada. Checou nosso pijama e foi inconclusivo. Então ela nos deu um ultimato. Se ninguém admite, não há mais sonâmbulos. Depois de alguns segundos, eu digo que fui eu. Fui punido muito mal, principalmente por não ter sido dono do pijama originalmente, mesmo que não tenha sido eu mesmo. E toda vez que eu dormia depois disso, tinha que usar fralda. Mas ainda temos que dormir regularmente, o que valeu a pena. Um pouco atrasado. Eu era um funcionário pago em uma conhecida loja de móveis de caridade do Reino Unido. A maioria de nossos voluntários era deficiente de alguma forma, de não perceptível a bastante óbvio. Muitos dos clientes onde a baixa renda / imigrantes do leste europeu nunca é um problema, mas alguns poucos tentaram mijar. Um voluntário em particular era absolutamente adorável e tão querido, mas de alguma forma ele sempre acabava em apuros e estava à beira de ser convidado a não voltar. Ele não era um cara mau do qual apenas se aproveitava e não via mal em ninguém. A esta altura eu o mantinha perto de mim para poder ajudá-lo. Também ele era o único voluntário que era 100% confiável e garantia de aparecer todos os dias. De qualquer forma, um dia ele estava na caixa enquanto eu preenchia a papelada para a entrega, coleta do cliente para passar rapidamente pela fila. Porque era um dia raro, mas ocupado, em que não parávamos. Apareceu um homem do leste europeu e foi uma grande encomenda para nós. 500 libras tio. E ele pagou em dinheiro, mas continuou trocando as notas. Então ele deu em notas de libra 20/10/5, mas depois trocou as 5 libras por 10 libras ou 20 libras por 5 libras etc. E eventualmente acabou fodendo e se voluntariando. Deve ter perdido o controle em algum lugar e porque até aquele momento estava estupidamente ocupado e a fila tinha se acumulado a partir desse cara mijando sobre ela e não checou 2 vezes e apenas aceitou que ainda era a quantia correta. Naquela noite nós, pessoal pago, estávamos descontando e nós faltam 100 libras. Foda-se. Somos 5 e todos nós revezamos contando apenas para ter certeza absoluta. Porque esta é uma grande quantia que precisaria ser informada. Todos estão ali sentados imaginando o que aconteceu e como eu estava na mesa praticamente o dia todo porque eu era o único com caligrafia legível, mesmo quando apressado. Então é claro que caiu sobre mim. Eu poderia ter jogado um voluntário debaixo do ônibus. Mas em vez disso eu disse a eles metade da verdade sobre o cara que fodeu com o pagamento. Mas em vez de dizer que o voluntário tinha lidado com isso eu disse que tinha.
Eu expliquei o que o cara estava fazendo e disse sobre como estávamos tão apressados que eu devo ter contado mal quando ele finalmente acabou, porque estávamos tão ocupados e eu só queria fazer a fila para baixo. Por sorte estávamos todos muito próximos e sempre nos cobrimos uns aos outros dentro da razão. Eu disse a eles que voltaria logo. Fui até o banco pegar as 100 libras e colocá-las na caixa para que não tivéssemos que reportar e sermos investigados e remetidos um novo pelo gerente da área. Eu também nunca mais deixei aquele voluntário perto da caixa só para ficar do lado seguro. Minha ex-namorada e eu trabalhamos em um bar em Montreal. Ela era garçonete e eu era garçonete. Em pouco tempo, um bando de caras ricos dos estados vinha e exibia seu dinheiro para as garotas com quem trabalhávamos, comprando champanhe e tal. Uma noite ela servia e eu me cortava cedo e esperava que ela terminasse e aqueles caras insistiam em lhe dar bebidas. Ela estava descendo com uma gripe e não queria beber, então continuou a me dar bebidas destinadas a ela. Resumindo, a longa história acabou ficando rofis na bebida e eu desmaiei e acordei no chão do meu apartamento e meu grama à força no sofá. Estou feliz por ter tomado essa para ela. Uma vez na faculdade, todos acabamos na festa dos meus amigos pais em casa. Era uma faculdade cristã e tínhamos que ser criativos assim para ter uma festa. Por sorte, este cara era da mesma cidade que a faculdade. Havia uns 20 a 25 de nós na garagem fumando maconha. Eu tinha pegado este enorme cachimbo, brilhando no escuro. Nas férias da primavera, eu estava apenas empacotando tigela após tigela e passando por este enorme círculo na garagem. Estamos todos cozidos e nos divertindo muito. Eu embrulho um fresquinho e vou até quem quer que seja o próximo. Quando estou prestes a entregar-lhes o bongo, vejo um ex-companheiro de equipe de futebol que agora é policial, abrindo a porta da garagem de dentro de casa. Eu sou como... Eu sento o bongo e este cara dá a entrada para todos dentro da casa. Esta casa era de propriedade do chefe da polícia e ele tinha dado instruções aos policiais para ficar de olho em qualquer festa enquanto eles estivessem de férias. Ele até lhes havia dado uma chave para entrarem na casa por conta própria, se necessário. Então todos nós entramos e todas as nossas informações são tiradas pela polícia. Vamos todos ser lixados porque esta faculdade tem um código de honra e estamos todos violando mesmo. Com o passar dos próximos dias, todos estão se assustando com o que vai acontecer. Vamos ser expulsos, suspensos. Serviço comunitário. Um a um as pessoas começam a ser chamadas ao gabinete do reitor. Ela está tentando quebrar as pessoas individualmente para que nossas histórias não coincidam. Em algum momento, pelo menos uma pessoa decidiu dizer que era tudo culpa minha. Eu trouxe o bongo e a maconha e era eu que estava fumando. A realidade era que sim, eu trouxe o bongo e a maconha, mas todo mundo estava fumando. Agora alguns dos meus amigos que estavam lá começaram a me perguntar o que eu iria dizer quando fosse chamado. Eu lhes asseguro que vou me ater à história principal. No dia seguinte recebo a chamada para estar no escritório do reitor às 9 da manhã. Quando estou caminhando para lá, começo a pensar em meus amigos que são idosos e que estão prestes a se formar. Será que eles seriam expulsos e não conseguiriam o diploma? E a garota que eu trouxe para lá e com quem eu estava me encontrando? Será que seus pais me deixariam entrar em casa deles novamente se a palavra que eu fiz ser suspensa? Chego ao escritório do reitor e sou introduzido no seu escritório. Há umas 5 ou 6 pessoas lá dentro. Eu me decido imediatamente. Olá, Edward. Por favor, sente-se e eu me sento. Temos algumas perguntas que gostaríamos de lhe fazer sobre a festa. Eu apenas decido que já é o suficiente e me digo. Foi toda a minha erva daninha. Foi o meu bongo. Ninguém mais precisa se meter em problemas. Só eu. Todos eles são surpreendidos, mas olham uns para os outros sem dizer uma palavra e todos acenam uns para os outros. O reitor diz: bem, isso é muito honroso da sua parte, Edward. Então eu lhes digo que vou me transferir para uma grande faculdade estadual e que vou ficar fora do alcance deles. Eles concordam em me deixar ficar nos próximos dias para arrumar minhas coisas e me despedir. Todos que estavam lá caminham com castigo zero. Os mais velhos se formam. Eu posso continuar conhecendo aquela garota. Eu me transfiro naquele verão para minha nova escola e acabo me formando de lá.